Bom dia, Tuti, Augusto, Geise, Pipa. Bom dia, queridos. Davizeira. Bom dia. Vamos que vamos, mano. É nóis. Ó o Leozeira aí, mano. Bom dia, meus irmãos. Sai, coronavírus. Sai, vai embora. Opa. Vamos queimar. Vamos queimar que a palavra tá forte. Caitlyn, bom dia. Yasmin. Vamos que vamos. Júlia Barbosa, bom dia. Vai pegando a palavra aí, tô colocando aqui as leituras. Que bênção, Yasmin. Glória a Deus. Bom dia, Cris. Vamos pegando a palavra. Tô colocando aqui já. Quiser pegando aí 2 Coríntios 9, versículos de 6 a 10. 7, 8.9. Salmo 111. Bom dia, Daniel, Marleide, Claudião, William, Bárbara, bom dia. Resposta. Salmo 111 e Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 24 e 26. Pronto. Bom dia, Elisa Fernandes. Aí, galera. Estão aí as palavras. Vamos começar então. Calívia, minha filha, bom dia, Deus abençoe. Vamos que vamos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Parcimônia é economia, poupar, ou seja, quem semeia com economia também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode acumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre em tudo necessário e vos fique algo de excedente para toda obra boa, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador
e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos de vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, Cleia. Bom dia, Cris. O título desta palavra é Benefícios que resultarão da coleta. A palavra de Deus está sendo bem clara, né? Que quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Então, quanto mais damos, mais recebemos, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá o quê? O 100%. Quem dá tudo. Não é dar pouco, não é dar pela metade, é dar tudo pelo tudo, vai dizer São João da Cruz. Aquele que dá tudo, colherá mais e mais e mais. Deus pode acumular-vos de toda espécie de graça, todas, para que tenhais sempre e em tudo necessário vos fique algo de excedente para toda obra boa, conforme está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele dá em abundância, ele dá além, né? Ele não dá o pouco que tem, não dá o que sobra, ele dá tudo o que tem, ele entrega aquilo que tem, ele não retém nada, ele não guarda nada, ele dá tudo. Hoje é dia de São Lourenço, é um santo que ele foi mártir e diácono no século III. Ele é um santo espanhol, se eu não me engano, e ele viveu isso que está dizendo na palavra. Ele era o cara que cuidava dos bens da igreja, né? Ele cuidava dos bens da igreja e ele que dava aos pobres também. São Lourenço, século III. Então ele viveu na pele isso aqui. Ele administrava os bens da igreja, ele administrava aquilo também que dava aos pobres. Então ele não retinha nada, tudo aquilo que ele recebia, né, de graça recebestes, de graça deveis dar. E é assim a nossa vida, né? Só que nós temos medo, né? Nós temos medo porque nós não confiamos na providência de Deus. Eu sou testemunha disso, né? Como eu já tenho falado, 2019 eu vivi um ano bem assim. Eu tinha muito medo, né, de faltar, de viver na penúria e eu percebi que eu não confiava em Deus, eu não confiava na providência. Eu achava que era pelo meu esforço humano e não confiava, não me entregava à providência de Deus. E depois que eu entendi e comecei a mergulhar na generosidade, eu comecei a mergulhar, entender, na verdade, que é dando que se recebe, a providência começou a se abrir. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos, né? E claro, as pessoas, né, têm necessidade da nossa doação física, a nossa doação humana. Só que também as pessoas têm necessidade de bens e nós nos doamos com aquilo que nós temos. O pouco que nós temos, nós damos ao outro, nós colocamos a serviço. E nós não precisamos nos preocupar achando que vai faltar. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Isso é a multiplicação do reino. É a matemática do reino. A gente já experimentou, eu já experimentei na pele quantas providências já aconteceram na minha vida, me doando como vida, né, doando a minha vida como missionário, mas também aquilo que de forma bem material, né, de dinheiro, enfim, é dando que a gente recebe. Quanto mais a gente damos, se a gente tem hoje, tá sobrando hoje, pode dar que não vai faltar para você amanhã. Muito pelo contrário, o Senhor multiplica, né? Porque Ele vê a intenção do nosso coração, Ele vê que a gente dá de bom coração. E essa palavra é muito fato, cara. Essa palavra, na verdade, mexe muito comigo, porque, como eu disse, né? Então, eu era uma pessoa que estava muito preocupada, achando que não confiava na providência, eu não entregava tudo. Eu entregava, mas ainda eu retinha por medo, por insegurança. Claro, tem que ter toda uma prudência, né? No meu caso, hoje, administrar mais de 4 casas, né? Mais de 60 missionários, pessoas, né? Então, a nossa obra já vive da providência. Só que não quer dizer que a minha obra vive da providência que a nossa obra também não dá,
Muito pelo contrário, a gente percebe que quanto mais a gente se coloca à disposição do outro, quanto mais a gente dá bens materiais para os outros, né, seja em dinheiro, em cesta básica, em roupa, em doação humana mesmo, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, em tudo dai. Dai, de graça recebemos, de graça nós devemos dar. Então, dar tudo, por tudo, pelo tudo e por todos, né, pela necessidade do pobre. E vai dizer aqui, eu achei bem interessante o que falava aqui na homilia do padre de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu achei bem interessante que ele fala de São Lourenço, né? Os pobres são outros bens preciosos da igreja. Olha que forte isso. Os pobres são outros bens preciosos da igreja. São Lourenço, ele administrava os bens materiais da igreja, mas ele administrava os pobres também, que são bens da igreja. Os pobres que são desprovidos de seus bens precisam ser cuidados por todos nós. Porque o Jesus que está na Eucaristia, o Jesus que está na palavra que nós estamos lendo, está também nos pobres, né? Eras tu, Senhor, né? Vocês vão lembrar de um evangelho que fala assim: eras tu, Senhor. É com esse espírito que o diácono São Lourenço cuidava com todo amor das necessidades dos mais pobres e dos mais sofridos. É a esses que nós vemos. Nós já falamos aqui uma vez que a nossa vida, né, aquilo que nós temos, nós devemos dar aos mais necessitados, né, aos marginalizados, aqueles que são desenganados da sociedade. É dar a vida por aquele que ninguém acredita, né, é trazer de volta aquele para a igreja que ninguém quer mais gastar tempo e energia com ele. É dar a vida pelos mais prejudicados, os mais necessitados, aqueles que são pobres, não só de bens materiais, mas também são pobres de espírito. Então, quando nós nos damos, talvez, não tenho dinheiro, não tenho nada para dar, mas, cara, dê o Espírito Santo que está em você, né? Existem milhares de pessoas mais pobres de espírito do que de bens materiais. Então as pessoas têm sede e fome do Deus vivo que habita dentro do seu coração. Então, se você não tem nada material, dê o espírito que habita em você, dê aquilo que você vive com Deus, né? Transborda, providencia isso na vida do irmão. Dê o seu espírito, dê aquilo que você vive com Deus, mostra para ele a confiança, o amor que você tem em Deus, sabe? Transborda o Espírito Santo. Muitas almas com pobreza espiritual, porque ainda não conhece o Deus vivo que habita em você, não conhece ainda o Espírito Santo que mora em você, o Espírito Santo que queima em você, se você vive esse relacionamento de fogo com Deus, né? Esse é o fogo da paixão, né? O fogo do amor de Deus, né? É maravilhoso a gente sentir esse fogo que queima o nosso coração. É igual quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, nosso coração arde, nosso coração queima de paixão por aquela pessoa. Assim nós aqui com Deus, com a palavra, com a Eucaristia, nosso coração tem que queimar pela Eucaristia, pela palavra e pelo pobre, o marginalizado, o necessitado que ainda não foi alimentado, seja fisicamente e espiritualmente, que melhor e maior ainda o alimento espiritual que você entrega para aquela pessoa. Porque, como nós temos falado também, é que tudo aqui vai passar. Todos os bens materiais vão passar. Talvez aquela pessoa esteja precisando do bem material para aquela hora, aquele alimento para aquela hora você dá. Só que além de dar isso, você também dá Jesus para o outro, dá Jesus para aquela pessoa. Porque tudo vai passar, só as palavras de Deus não passarão. Então, se você entrega uma palavra de Deus para aquele irmão, para aquela irmã que necessita, pode ter certeza que talvez o alimento que ela recebeu todos os dias ela recebe de alguém, mas a palavra que você entrega para aquela pessoa vai ficar marcada pelo resto da vida dela.
Então nós precisamos marcar a vida das pessoas com Jesus, com o Espírito Santo que queima o nosso coração. Amém? Ó, e quando o prefeito pediu a São Lourenço as coisas mais preciosas da igreja, ele apresentou diante dele os coxos, as órfãs e os outros, os menos favorecidos. E ele disse: esses são os meus maiores tesouros. Olha que poderoso isso, meu Deus. Devemos levar a boa nova àqueles que ainda não sabem de Jesus e se doar inteiramente para levar essa boa nova. Exatamente. Nós precisamos nos doar, nos entregar. Assim como Jesus se entregou por amor a nós, nós nos entregamos para o outro sem distinção. Não queira se entregar só para aquelas pessoas que podem te favorecer. Às vezes a gente sabe o que acontece, gente. Às vezes a gente dá mais atenção àquelas pessoas que podem nos dar um retorno, podem nos dar algo, sabe? Se eu dou algo para aquela pessoa vai ajudar. Sabe aquela questão, eu acho que eu vou evangelizar só os ricos, porque os ricos vão me entregar, vai me dar um presente, vai me dar alguma coisa. Cara, isso é muito ruim. Não, isso não é o evangelho. Você se dá, você vai evangelizar o pobre, imagina, aquele que você sabe que não pode te dar nada, mas você acha que ele não pode te dar nada, mas é aí que você se engana. Porque não sei se vocês já fizeram pastoral de rua, mas quando eu fazia pastoral de rua, eu achava que eu ia alimentar o pobre, né? Eu ia alimentar o morador de rua, mas muito pelo contrário, eu mais aprendia do que dava. Tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência. É sobrenatural, é sobrenatural. Quando você acha que, quando você vai fazer, no meu caso, sou missionário, quando eu vou para a missão, quando eu acho que eu que vou dar, muitas das vezes eu recebo mais do que dou, cara. Eu fico constrangido com o amor de Deus, como ele nos surpreende quando a gente acha que a gente vai dar algo, mas muito pelo contrário, a gente recebe mais do que dá. É impressionante a matemática do reino. Você volta muitas vezes alimentado. Exatamente, você mais é alimentado do que alimenta alguém. Porque esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus, entendeu? A gente se dá, se doa para todos, para tudo. Entendeu? A gente não tem que fazer acepção, a gente não tem que escolher pessoas, lugares que a gente vai dar, que a gente vai evangelizar, que a gente vai se entregar. A doação é total, em tudo, em todos, assim como o Mestre se doou por nós. Nós nem merecíamos a doação dele, nós nem merecíamos o sangue dele derramado na cruz por mim e por você. Não merecíamos, porque nós somos muito pecadores, somos muito miseráveis, somos muito infiéis. Muito infiel nós somos. Muito egoísta, e mesmo assim ele se entrega por amor a mim e a você. Amém? Então vamos para o Salmo de hoje, Salmo 111. Na Bíblia Jerusalém está Salmo 112, entre parênteses 111, que diz assim: Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. A descendência dos retos será abençoada. Versículo 5. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta, e conduz seus negócios com justiça. Eis que ele jamais vacilará. A memória do justo é para sempre. Ele nunca teme as más notícias. Seu coração é firme e confiante em Deus. Seu coração está seguro, nada teme. Ele se confronta com seus opressores. Ele distribui aos indigentes com fartura, com largueza. Sua justiça permanece para sempre. A sua força realça a sua glória. É a resposta da primeira leitura, né? O Salmo responsorial responde perfeitamente. Feliz é quem tem piedade impressa, quem se dá e conduz seus negócios com justiça. É dar e receber. Quem muito é dado, muito será cobrado. Entendeu? Se você recebe muito de Deus, você tem que entregar muito de Deus para as pessoas.
para os mais necessitados, para aqueles que te procuram. Jamais nós podemos negar nada para ninguém. A gente tem que dar tudo, mesmo que você não tenha nada, dá dá a roupa do seu corpo, mas você precisa entregar algo para alguém. É uma experiência, cara, sobrenatural, como eu partilhei aqui. Ó. Eis que ele jamais, a memória é para sempre. Então, se nós formos fiéis, dando e acreditando que nós receberemos, a nossa memória, a memória do justo é para sempre. Nós seremos reconhecidos no céu para a vida toda. A gente vai ver isso no Evangelho, a resposta para isso é impressionante. Se nós formos fiéis a dar, a doar, a emprestar, a se entregar com alegria, hein? Não é dar e pensando, por que eu dei? Nossa, eu fiquei mal porque eu dei, agora eu não tenho. Isso não é dar, isso não é evangelho. Evangelho é aquele que dá com alegria e não se importa. Cara, já dei, Deus tá dado, acabou. Eu dei porque Deus mandou dar e ponto final. Não tem que ficar me lamuriando. Por que eu dei isso? Por que eu dei aquilo? Não, cara. Você semeia na vida da pessoa com fartura. Você dá o tudo, né? Tem outra passagem que fala no Evangelho, né? Aquela mulher só tinha 2 moedas e ela deu aquelas 2 moedas. É esse ensinamento que Jesus nos traz. Dar tudo é dar tudo que você tem. A mulher só tinha 2 moedas. Você pode pensar, mas é pouco. Mas era tudo que ela tinha. Ela deu tudo. Então ela deu aquelas únicas 2 moedas. Ela deu tudo que ela tinha. E acreditando que Deus ia providenciar o que faltava na vida dela. Amém? Não é fácil. Eu sei que atualmente, ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido, a desconfiança, o medo de faltar é muito grande. E a gente só prova que a gente não confia em Deus e não acredita que Deus, a gente não acredita na matemática do reino. A gente tem medo porque a gente vive nessa sociedade, a gente vive preocupado com aquilo que a gente escuta e a gente não tem mergulhado na palavra, confiado em Deus, na sua palavra e na sua providência. Por isso que a gente teme. E a palavra começou aqui, feliz o homem que teme somente o Senhor. Somente o Senhor. Cara, você não precisa ter medo de nada. O único medo que você deve ter é de desagradar o coração de Deus. O medo de pecar. O medo de desonrar o Senhor. É o único medo que você tem. Esse medo de será que vai faltar? Não é de Deus, não vem de Deus. O único medo que você é temer ao Senhor, o único Senhor e Salvador. Ter medo é ser temente, é confiar, se entregar por inteiro a Ele e confiar que Ele vai providenciar. Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar na mão, pode ter certeza. Feliz o homem que teme o Senhor, que respeita o Senhor, que ama com carinho a lei do Senhor. Amém? Vamos ver o que o Davizeira falou aqui. Muitas vezes impedimos a graça acontecer na vida do nosso irmão porque guardamos a graça só pra gente, exatamente. Mas precisamos dar para fluir em nós e em nossos irmãos. Exatamente, Davizeira. Isso aí. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24 e 26. Olha como o Evangelho confirma essas 2 leituras. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, diz o Senhor, siga-me. E onde eu estou, aí também estará o meu servo, eu e você. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha essa palavra que Jesus fala, cara, que tremenda. Quem ama a sua própria vida, a perdê-la. Quem ama mais a si,
mais assíduo que o outro e a Deus, você perderá a sua vida. Mas quem odeia a sua própria vida, quem odeia a sua vida neste mundo, guardará para a vida eterna. Ou seja, é o que eu tenho falado. Se você morre para você, você viverá para a vida eterna. Você viverá para o outro, você viverá para Deus. Mas para viver para Deus, você precisa morrer. Morrer a sua carnalidade, morrer as suas vontades, os seus desejos. O que importa, Jesus fala em João 4, o que me importa é, o alimento que me alimenta é fazer a vontade de Deus. É fazer o que o Pai mandou eu fazer. Não é o que eu quero fazer. Não é do meu jeito, é do jeito que o Pai quer que eu faça. Jesus fala que o maior alimento dele, o que alimentava a alma dele, era fazer a vontade de Deus. Então ele fala aqui, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, coloca o grão de trigo como eu e você. Se eu e você cai na terra, que a gente caiu nessa terra, não morrermos, permaneceremos sozinhos. Mas se nós morrermos, nós produziremos muitos frutos. Quanto mais a gente morre e mata a nossa vontade, mais frutos para o reino nós damos. Mais frutos, mais multiplicação dos frutos nós damos. Mais pessoas são alcançadas pela nossa morte da nossa vontade. A gente morre para si, para que o outro tenha vida. Se eu e você, eu morro, eu dou pelo menos 10, 60, 100 frutos pela minha morte. A minha morte de quê? Carnal. Para quê? Porque se eu paro de fazer a minha vontade e começo a fazer a vontade de Deus, muitos frutos darão. Imagine quantos frutos você dá quando você para de fazer a sua vontade e começa a fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas você alcança, quantas sementes são lançadas, como é multiplicado esse reino aonde você está. Então, Jesus está falando, é palavra de Jesus, é mandamento, é ordem de Jesus, sabe? É a lei de Deus. Morrer para si, para que produza mais frutos. Quem ama a sua própria vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para sempre, na vida eterna. Ou seja, se eu e você odiamos a nossa vida aqui nessa terra, nós guardaremos para a eternidade, ou seja, para o céu. Ou seja, Jesus está falando assim, cara, se você perde a sua vida aqui nesse mundo, você vai ganhar ela na vida eterna, ou seja, no céu. Você perde a sua vida nesse mundo para ganhar ela no céu. Você morre nessa terra para viver eternamente na glória de Pai, na glória do Pai. Porque ele fala aqui no versículo 26, se alguém quer servir a mim, siga-me, Jesus. E onde eu estou? Onde que ele está? Na glória do Pai. Aqui, na glória do Pai, tá aqui na nota de rodapé. Aí também estará o meu servo. Se alguém quer servir-me, se alguém quer servir e seguir Jesus, olha o que precisa. Se alguém quer servir-me e siga-me, é uma ordem, siga-me. Você quer servir a mim, diz o Senhor? Siga-me. Simples assim, igual eu falei esses dias. Jesus passou na frente dos apóstolos e disse, vem e segue-me. Ponto, acabou. Siga-me. E onde eu estou, que é na glória do Pai, aí também estará o meu servo. Aí também estaremos nós. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, ou seja, se alguém serve ele na Eucaristia, na palavra e no pobre, esse será honrado pelo Pai. Esse será honrado pelo Pai. Porque nós somos imitadores de Cristo. Se nós queremos seguir e servir a Cristo, nós imitamos Cristo. Imitamos os pensamentos que lá em Filipenses 2,5 fala, tenha vós os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Os pensamentos, as atitudes, os exemplos, as palavras. Não existe maior modelo de amor. Não existe maior modelo de amor do que Cristo Jesus, que se dá por inteiro. Ele não dá pela metade, gente. Servir ao reino de Deus não é dar pela metade, não. É dar tudo pelo tudo.
É tudo, não é pela metade, não é em cima do muro. Ou você é quente ou você é frio, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é gelado como uma geleira. É fogo, é quente, é calor humano, sabe? Queira sentir o calor humano das pessoas. Se ela tá fedendo ou não, cara, é o Cristo que você enxerga ali no pobre, no mais necessitado. Entendeu? Então se doe. Ó, tem uma outra coisa aqui que falou que eu não vou lembrar agora. Não, a gente falou que a maior riqueza da igreja são as pessoas, são os pobres. Mais que os bens materiais da igreja, são as pessoas, são as almas. Então, as almas, as pessoas são mais importantes, mais valiosas. A maior riqueza que a igreja tem são as pessoas. São as pessoas. Então, vá ao encontro dessas pessoas, se entregue, se doa, sabe? Atende a necessidade dessa pessoa que te procura, ou você enxerga, vá ao encontro. Mas não guarde para si a graça que de graça você recebe. Amém? Aleluias. Glória a Deus. O reino de Deus são as pessoas. É isso, Davi. Siga-me, ponto. É isso. Putz, tudo que eu precisava ouvir hoje. Aleluia, Bárbara. A semente morre para nascer, o que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Jamais. Tudo passará. Só as suas palavras jamais passarão. Ele jamais passará. Nós iremos contemplar a vida eterna junto a Ele. Se nós obedecermos, vivemos sobre a lei, os princípios, os valores de Deus, cara. Amém? Top demais. Oi, Mai, bom dia. Saudade demais. Obrigado, nega. Tamo junto. É isso aí, gente. Tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Aproveite o máximo que vocês puderem. Aproveita que já cedinho, 6 horas da manhã. Aproveita para fazer uma leitura, para estudar, para correr, para andar, para aproveitar o dia, sabe? Aproveite. Desfrute dessa terra enquanto nós podemos, né? Essa terra também, a gente fala aqui, né? Nós aqui somos passageiros, então aproveite do que você pode, né? Aproveite, né? Desfrute dessa terra que foi Deus que nos deu, nos entregou, mas é passageiro, então aproveite enquanto é tempo, que de uma hora a gente vai aproveitar do manancial celeste, né? Da natureza celeste, e aí vai ser, não tem nada melhor do que viver eternamente, né? Dentro do jardim de Deus. Caraca, sinistro. É isso aí, gente. Tamo junto. Então até amanhã, 6:01 da manhã. Eu espero você. Valeu!